Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estou trazendo um novo passo a passo para vocês. Hoje nós vamos confeccionar a sainha do conjunto solar. Fiz a blusinha, foi a última videoaula aqui que eu postei. Abaixo dessa videoaula aqui está a blusinha solar, mas eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o passo a passo da blusinha, tá? E hoje eu vim fazer a sainha, ó. Eu fiz ela em 2 tons de amarelo, ficando um degradê. Fiz esses square também aqui, já puxado para um tom amarronzado e também o branco. E ficou desse jeitinho aqui, ó. O que vocês achou? Então, aqui para a nossa blusa, para a nossa sainha, ó, eu utilizei o amarelo da cintura até uma altura da saia. Depois eu troquei de cor, vim com amarelo um pouco mais claro. Mas se você quiser, você pode utilizar uma cor só na saia inteira. Até nos square aqui também. Eu utilizei o castor e utilizei o branco. Mas você pode também fazer na cor que você quiser. Ou na mesma cor que você fizer a sua saia. Pode ficar cor única também, tá? Eu fiz ela com esse colorido aqui em cima mais escuro e esse mais claro para chamar a atenção aqui no square. Ela é bem básica, ó, simples, ficou rodadinha, tem esses babadinhos aqui, ó. Então, ela ficou bem leve, tá? Trabalhei com um fio AME da Têxtil Piratininga, mesmo sendo um fio um pouquinho mais grosso, mas mesmo assim ela ficou com uma leveza. A minha eu não forrei, porque eu já tenho um forro que eu utilizo para saias, quando eu preciso de forro, tá? Então, quando eu vou sair, eu visto aquele forro de saia e coloco por cima, mas você pode forrar. Você pode pedir também para uma costureira colocar um forro para você, já costurado direto aqui para ficar um forro fixo, certo? Ou você pode usar um shortinho do tom da pele também por baixo, que vai ficar perfeito. A nossa saia aqui, eu estou fazendo ela no tamanho M, tá? Vou passar para vocês a quantidade de fios que eu utilizei para essa quantidade. Fiz ela no tamanho bom, tá? E mais para frente eu já vou passar para vocês também a medida. Mas você pode fazer ela mais curtinha, você pode fazer ela um pouco mais longa. Então, aqui basta você aumentar o comprimento. Mas isso eu explico aqui também. O square, que também eu explico para vocês para os outros tamanhos também, não somente para o tamanho que eu estou fazendo, tá? A nossa saia aqui no total, ela ficou com o tamanho de 42 centímetros, tá? De comprimento, de largura. Ela ficou com 42 centímetros também de largura, tá? De frente, dobrando, vai dar a circunferência certinha, tá? Que nem o meu deu 42, vai dar 84 centímetros de circunferência, certo? Então, esse será o nosso passo a passo. Ela é bem fácil para você que é iniciante, você vai conseguir fazer. Fiz bem básico também até o fechamento dela aqui, ó, essa cordinha aqui. Aproveito e convido você para se inscrever no canal se você não é inscrito, já deixa o seu like, ative o sininho para todas as notificações, que sempre que tiver vídeo novo, você será notificado pelo YouTube. Vou passar a lista de material e vamos para o nosso passo a passo. Para a nossa saia, nós vamos precisar dos seguintes materiais: tesoura, agulha 2,5 milímetro, fita métrica para medir a circunferência do nosso quadril, tá? Aqui é a linha AME solar, essa cor mais clara aqui é essa aqui. Essa linha é para amigurumi, então a minha saia ficou um pouquinho mais grossa, mais pesada por causa disso. Você pode trabalhar com qualquer fio para amigurumi, se você quiser ela mais pesada. Se você quiser ela mais levinha, você pode usar um fio com a Tex 295, mais ou menos, vai ficar bem leve para você que prefere. Essa daqui é a linha Castor, que é essa mais escura que eu usei aqui, ó, no square. O branco aqui eu não tenho para mostrar para vocês, que eram restinhos de fio, então é onde eu não tenho, mas foi bem pouquinho. Para a minha saia, eu precisei no amarelo aqui, que é esse mais escuro, e esse mais claro aqui,
400 gramas, tá? Aqui nos square, todos eles deu 50 gramas. O marrom, o branco, depois outra camada de marrom e esse branco. Então, deu 50 gramas os meus square. Então, não tem como eu passar para você, eu utilizei 2 rolos, 2 novelos, por causa disso. Por causa de ser bem pouquinho aqui e aqui também foi bem pouquinho. Aqui eu usei tá? Um novelo nesse mais claro. Nesse mais escuro aqui, eu usei 1,5, que era o que eu tinha. E aqui, ó, foi bem pouquinho. Então, por isso que eu gosto de passar para vocês, muitas vezes, por gramas, porque aí você vai somar, que nem aqui no caso, ó. A linha AME é 130 gramas. Eu usei 400, né, gramas na saia. Basta você somar 2, 3 novelos, que dê aquela quantidade, que você sabe quantos novelos você vai ter, tá? Por isso que muitas vezes eu não passo quantidade de novelo, eu passo de gramas. Porque às vezes eu gosto muito de trabalhar com outras cores e eu não uso o novelo inteiro. Então tem como falar, eu usei meio novelo de um novelo inteiro do outro. Então eu prefiro falar o total de gramas mesmo, certo? Então esse é o nosso material, essa é a quantidade que eu utilizei para a minha saia. Para começar o nosso passo a passo, nós vamos começar fazendo os square. Aqui eu tenho já vários e vou explicar para você agora como você consegue saber quantos square você precisa para o tamanho que você vai fazer, o P, o M, o G e o GG. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir com a fita métrica e vou medir a circunferência do meu quadril. Um exemplo, eu vou fazer o tamanho M, eu vou precisar mais ou menos da medida de 88 a 90 centímetros de quadril. Então, aqui, ó, eu vou vir medindo. Vou chegar aqui no 88 centímetros. Não vou arredondar os 90, tá? Somente 88. Aí, aqui eu vou dobrar a fita. E já arrumo certinho aqui na medida. Aqui, ó. Você vai fazer isso aqui na sua também. Você vai ficar com a sua fita métrica assim. Aqui eu vou fazer 88 centímetros, então eu tenho 88 centímetros aqui já marcado. Vou começar a fazer os meus square. Vou fazer todos eles desse jeito aqui, que vem mais uma carreira depois para fazer a união. E vou começar a colocar ele, ó, desse jeito. Tiro 2 centímetros mais ou menos, que vale as 2 carreiras que vai vir aqui. Que no caso eu coloco aqui, ó, 2 centímetros, mais 2, mais 2, mais 2 e vou colocando. Se você quiser mais larguinho, se o seu ponto for mais largo, você pode colocar 3 centímetros, ó. E aí vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho a medida já do meu. Serão 4 square. Aí eu vou fazer mais 4 e vou colocar em cima, que aqui já vai ser frente e costa, que vai dar a circunferência completa do meu quadril. Que nem aqui no caso eu tenho 6, 7 pronto, eu vou fazer mais um com vocês, mostrando como que vamos fazer e já vou ensinar a unir. Então, se você for fazer no tamanho G, vai dar um pouco maior, um exemplo, você vai precisar de mais 2 square. Aqui as regras não precisa ser par. Exemplo, 4 atrás e 4 na frente. Pode ser 4 atrás e 3 na frente. Pode ser que o seu dê somente 7, dependendo da espessura do seu ponto. Pode ser que o seu é bem apertado, dê mais de 7, dê 8 ou dê 9, não tem problema, tá? Não precisa ser par nem ímpar. O importante é você fazer o square na medida do seu quadril, certo? Então, agora vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora como nós vamos fazer o comecinho do nosso square. É bem fácil para quem já entende do assunto do crochê, mas temos os nossos iniciantes que precisa de ajuda, né? Então, vamos ensinar aos nossos iniciantes amados. Então, vamos lá. Vamos começar com o amarelo. Vou fazer a laçadinha inicial. Fecho aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou voltar aqui dentro
e vou fazer um ponto baixo, ficando assim. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, laçada no fio, venho aqui dentro e vou trabalhar 2 pontos altos, ó. Vou fazer 2 correntinhas, volto aqui dentro, 3 pontos altos agora. Duas correntinhas, volto aqui dentro, faço mais 3 pontos altos. Então, nessa primeira carreira, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, por 4 vezes. Então, precisaremos de 4 bloquinhos para formar o quadrado. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fechar esse anel. Venho aqui na minha terceira correntinha, fecho com baixíssimo. Agora, eu alongo o fio e já vou cortar aqui. Que é somente uma carreira no amarelo que vamos fazer, então, já finalizei a primeira carreira. Vou colocar a agulha aqui no ponto da frente, vou puxar esse fio para o lado avesso. Depois que eu finalizar todas as cores, eu vou voltar finalizando todos esses fios aqui, tá? Agora, eu vou mudar de cor. Venho com o castor. Cortar aqui que deu um nozinho. Eu sempre começo meu ponto alto fazendo um ponto alto falso. Então, eu deixo uma sobra de fio e faço 2 voltas na agulha. Venho em qualquer um dos espaços, vou trabalhar aqui 3 pontos altos, tiro uma laçada, passo dentro da laçada e tiro a próxima. E aqui eu fiquei com um ponto alto falso, ó como ele fica perfeito. Agora, eu volto aqui dentro e vou fazer 2 pontos altos. Faço as 2 correntinhas, vou no espaço da frente, vou trabalhar 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto aqui dentro do espaço, faço mais 3 pontos altos. Aqui eu estou fazendo agora um lequinho. Uma correntinha, vou para o próximo espaço, trabalho os 3 pontos altos. As 2 correntinhas, volto novamente aqui dentro do espaço e faço mais 3. 2 correntinhas, volto aqui no espaço, vou fazer mais 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E assim faremos mais um cantinho aqui no de lequinhos, tá? Olha só, já fiquei com 3 cantos pronto. Agora, vamos para o nosso último aqui e finalizar ele. No começo aqui, temos 3 pontos altos, agora eu volto aqui dentro. Vou fazer 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer as 2 correntinhas. E aqui eu tenho aonde eu fechei a minha carreira. Ó, vou fechar aqui, onde eu fiz aquele ponto alto de início. Vou introduzir a agulha dentro da cabecinha do ponto alto, vou puxar, fazer um baixíssimo. E olha só, ficou perfeito o nosso fechamento, ó. Agora, eu alongo o fio, corto. Novamente, eu venho no ponto da frente, introduzo a agulha, puxo esse fio para o lado avesso. E já deixo ele aqui, que depois eu vou voltar já finalizando ele também. Agora, vamos trabalhar com o branco. Vou fazer a mesma coisa. Vou dar 2 laçadas no fio, como se eu fosse fazer um ponto alto duplo.
Venho aqui em qualquer um dos lequinhos, coloco a agulha, vou fazer o ponto alto. Tiro essas duas laçadas, pego o fio, tiro essas duas aqui e fiz o ponto alto falso. Volto aqui dentro, faço 2 pontos. E assim eu fiquei com 3 pontos altos, ó, desse jeito. Agora eu faço a correntinha. Eu estou fazendo uma corrente. Venho aqui dentro do espaço. Vou fazer os 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou vir aqui dentro agora. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Fiz 1, 2 e 3. 2 correntinhas, volto aqui dentro, 3 pontos altos. 2 e 3. E aqui eu já fiquei com um lequinho já completo, ó. Faço uma corrente de separação, venho aqui dentro do espaço, trabalho 3 pontos altos. Uma corrente de separação, venho aqui dentro do lequinho, vou fazer leque sobre leque. Faço os 3 pontos altos, as 2 correntinhas e os 3 pontos altos. E assim eu completei mais um lequinho. Faço a correntinha, venho no espaço da frente e vou fazer 3 pontos altos novamente. Uma corrente de separação. Venho no espaço da frente, 3 pontos altos. Se você quiser fazer 2 correntes de separação do início ao fim, você pode fazer. Se você quiser fazer uma correntinha só de separação do início ao final do square, você pode fazer. Se você quiser fazer apenas 2 correntinhas no início, para não ficar aquele chapéuzinho, e depois o restante fazer uma correntinha também, você pode fazer, tá? Fiz os 3 pontos altos, faço a correntinha. Agora, aqui eu tenho aquele primeiro lequinho, que eu fiz a metade dele, agora eu vou fazer a outra metade. Vou fazer os meus 3 pontos altos aqui dentro. As 2 correntinhas de separação, no lequinho eu sempre faço 2. Agora, eu venho em cima do ponto alto, faço baixíssimo, alongo o fio. Como eu tô trocando de cor, é onde eu estou separando eles, tá? Mas se você estiver fazendo uma cor só, você não precisa ficar cortando o fio como eu estou fazendo. Puxo o fiozinho para o lado de trás. E aqui, ó, já estou quase terminando com o meu primeiro quadradinho da vovó. Novamente, vou voltar com o castor, fazendo o ponto alto falso. Dei 2 voltas na agulha, venho aqui dentro do lequinho, vou trabalhar a metade de um leque. Fiz o primeiro ponto alto, faço mais 2 agora. Uma corrente de separação, vou para o próximo espaço e faço 2 pontos altos. 2 não, 3. 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, venho aqui dentro do lequinho e trabalho 3 pontos altos. 2 correntes de separação, volto aqui dentro e faço mais 3. E assim eu formei um lequinho. Olha só. Como que está ficando, ó. Entre um e outro, olha só. Fiz a correntinha,
Vou seguir trabalhando agora os pontos altos. Venho no espaço, faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação, mais 3 pontos altos. E assim agora eu vou seguir, ó, fazendo até eu completar toda essa volta. Finalizando aqui, fiz uma correntinha, venho aqui dentro do espaço e vou trabalhar os meus 3 pontos altos aqui dentro. Agora eu faço as 2 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto alto, introduzo a agulha dentro do ponto, puxo o fio, alongo e vou finalizar a minha segunda carreira na cor castor. Agora aqui, ó, para finalizar essas sobras de fios, aonde eu tenho aqui começo e fim, que são as 2 cores iguais pertinho, ó, eu vou fazer apenas 2 nozinhos aqui. Vem aqui no branco também. Faço 2. Assim eu vou fazer em todas as cores, tá? Se você quiser desfiar no meio, fazer separado, você pode fazer. Você pode fazer o acabamento do jeito que você tem costume. Não precisa ser exatamente como eu estou fazendo. Aqui, como tá mais longe, eu vou trazer os fios mais perto. Agora é só voltar a cortar. Prontinho, cortei todos eles, ó. Como a base principal da nossa saia é o amarelo, agora eu vou voltar a trabalhar com o amarelo. Novamente, eu vou fazer 2 laçadinhas na agulha, começando meu ponto alto falso. Vou vir aqui dentro do espaço, vou fazer o ponto alto falso. Volto novamente e faço 2 pontos. Faço uma corrente de separação, venho aqui no espaço, faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. Vou fazer 3 pontos altos dentro de cada espaço desses aqui, separados por uma corrente, até eu chegar novamente lá no cantinho. Cheguei aqui no lequinho, vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Fiz um lequinho. Uma corrente de separação, vou para o próximo espaço, 2 pontos altos, 3, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, novamente 3 pontos altos, uma corrente, vou fazer mais um leque agora. Então, faço 3 pontos altos aqui dentro, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou para o próximo espaço e sigo agora trabalhando 3 pontos altos. E assim eu vou fazer até completar, ó, toda a volta, e aqui será a nossa última carreira. Estou finalizando, venho aqui dentro, faço uma corrente,
Venho aqui dentro do espaço e faço 3 pontos altos. 2 correntes. Venho no primeiro ponto alto, introduzo a agulha, faço um baixíssimo, alongo o fio novamente e finalizo essa carreira. Trago o fio para o lado de trás, depois eu volto finalizando ele. E assim ficou o nosso quadradinho. Aqui ele agora está completo, tá? Do jeito que eu tô mostrando pra vocês aqui. Agora, vamos começar a fazer a união dos nossos quadradinhos. Então, para fazer a união, faremos o seguinte, ó. Esse aqui eu fiz inteiro, todos os seus primeiros você vai fazer ele assim, inteiro. Agora, você vai deixar ele reservado aqui, vai vir com o segundo. Vou dar as 2 laçadas no fio. Aqui eu vou começar, ó, diferente, vou começar aqui dentro. Então, eu venho aqui, vou fazer o ponto alto falso e mais 2 agora. Fiquei com os 3 pontos. Uma corrente, vou para o próximo espaço e vou seguir trabalhando 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos no espaço da frente. Uma corrente, venho aqui dentro do espaço, vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer apenas uma correntinha agora. Vou vir aqui, ó, neste quadradinho, vou colocar a agulha no lequinho aqui, ó, desse jeito aqui. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, uma corrente, vou voltar aqui no lequinho e vou finalizar ele agora fazendo 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Agora, eu vou começar a unir aqui, ó, dentro desses espaços aqui e fazendo pontos altos aqui. Fiz a correntinha, venho aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, venho aqui agora nesse espaço, na cor marronzinha aqui, que é o castor, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no amarelo agora, no espaço da frente, ó, faço um ponto baixo, uma corrente, novamente volto aqui dentro do espaço marrom, faço 3 pontos. Deixa eu só arrumar aqui que ficou fechadinho aqui esse primeiro ponto. Agora, eu faço a correntinha, venho aqui no amarelo, venho dentro do espaço, faço um baixo. Uma correntinha laçada no fio, volto aqui no marrom e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no amarelo, faço o ponto baixo, uma correntinha, laçada no fio, venho aqui dentro do lequinho marrom e vou trabalhar 3 pontos altos. Uma correntinha apenas e já vou aqui dentro do lequinho, ó. Faço um ponto baixo, uma corrente, venho aqui dentro do espaço e faço mais 3 pontos altos. E assim eu formei mais um lequinho e aqui ficou unido o nosso squarezinho. Para todos eles, nós vamos fazer desse jeito, independente do tamanho que você esteja fazendo, vai ser esse passo a passo aqui, tá? Todos iguaizinhos. Vou só refazer esse ponto aqui para ficar mais bonito.
Faço a correntinha de separação, venho aqui no espaço da frente, faço 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. E agora eu vou seguir assim, ó, por toda a volta. Vou seguir aqui até chegar no lequinho, chegando aqui faço leque sobre leque, finalizo esse restante de carreira, faço o lequinho aqui, faço a correntinha e fecho aqui com um baixíssimo e vou para o próximo square. Estou finalizando a carreira, faço a correntinha, venho aqui no meu primeiro ponto alto, coloco a agulha dentro do ponto. Pego o fio, alongo a corrente e já finalizo aqui também, trago para o lado de trás. E depois eu volto finalizando todos os fios. E aqui ficou preso os nossos 2 primeiros quadradinhos da vovó. Então, agora, para todos, eu vou seguir a mesma sequência, tá? Vai ser a mesma coisa. Venho aqui com o próximo, começo fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui, os 3 pontos altos primeiro. Depois, eu venho no lequinho e já no primeiro lequinho, eu já venho e faço a emenda. E assim, eu vou seguir novamente até completar todos os quadradinhos que eu já fiz. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo e ver o começo aqui, como foi que eu fiz a união. Já está quase completo a união de todos os nossos square. Agora, para fechar aqui, ó, nós vamos fechar juntos. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou chegar aqui nesse lequinho, aqui eu falto 2 lados para finalizar. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer os meus 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora, eu vou puxar assim, ó, trazer pra cá. Aqui, eu tenho esse cantinho do square aqui, ó. Vou vir aqui dentro dele, ó, e vou fazer a união aqui e fechar a circunferência da nossa saia. Vou fazer um ponto baixo, uma corrente. Agora, eu vou voltar aqui, nesse square que eu ainda estou trabalhando. E vou finalizar esse lequinho fazendo mais 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, ó, no espaço na cor amarela, faço um ponto baixo, uma correntinha, laço o fio. Agora, eu venho aqui no marrom e vou fazer 3 pontos altos. Aqui, eu vou formar mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, agora eu venho aqui no espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha, já laço o fio. Volto aqui no marrom e vou seguir fazendo os 3 pontos altos. E assim eu vou seguir em todos os espaços até fechar todo o quadradinho aqui. Fiz o baixo, a corrente, laço o fio, volto aqui na cor marrom, trabalho 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no espaço na cor amarela, faço um ponto baixo, uma corrente, já laço o fio. Agora, aqui eu tenho o cantinho, vou fazer um lequinho dentro desse lequinho. Faço os 3 pontos altos, uma corrente. Agora, eu venho aqui no lequinho na cor amarela, venho dentro da corrente, faço um baixo, uma corrente, laço o fio e volto aqui no lequinho e faço os 3 pontos altos e finalizo ele. E assim ficou a união e fechei a circunferência que ficou assim, ó. Para todos os tamanhos, você fará a mesma coisa. Faço uma corrente de separação, venho aqui no espaço e vou trabalhar os 3 pontos altos. Uma corrente de separação, 3 pontos altos no espaço da frente. E aqui eu vou seguir agora, completando
a carreira. Venho aqui no meu último espaço, trabalho meus 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui eu tenho meu primeiro lequinho que eu comecei a trabalhar. Venho na cabecinha do ponto, fecho com um baixíssimo. E assim eu finalizei a união dos square. Agora, vamos começar na cintura. Eu não vou cortar o fio, vou dar sequência aqui onde eu estou. Vou caminhar com pontos baixíssimos em cima dos 3 pontos altos até chegar no espaço da corrente. Faço 3 baixíssimos. Chego aqui dentro do espaço, ó, aqui eu tenho o lequinho. O espaço do lequinho, o espaço do lequinho e o ponto baixo que a gente uniu. Venho aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, essas 2 correntinhas vai servir como um ponto alto. Agora, eu venho aqui dentro do ponto baixo, faço um alto, vou no espaço da frente do lequinho, também faço um alto. E aqui eu fiquei com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou pular os 3 pontos altos, vou no espaço da frente e trabalho 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes de separação, vou no espaço da frente e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. E assim eu vou seguir fazendo as 2 correntinhas, os 3 pontos altos dentro do espaço da corrente. Aqui eu tenho a união, vou fazer as 2 correntinhas. Vou puxar esse fiozinho para trás, que depois eu vou finalizar ele. Aqui eu tenho o espaço do lequinho, vou fazer um ponto alto dentro do espaço. Tenho o ponto baixo que a gente uniu os 2 lados, faço um ponto alto nesse ponto baixo. Tenho o espaço do lequinho, venho dentro dele e faço mais um ponto alto. E aqui eu fiquei novamente com um bloquinho de 3 pontos altos nas união dos lequinhos. Para todas as uniões, você vai fazer a mesma coisa. Faço 2 correntinhas e sigo trabalhando 3 pontos altos dentro de cada espaço de separação. 2 correntinhas, vou para o próximo espaço, repito os 3 pontos altos. E assim eu vou dar sequência até eu completar toda a volta e chegar aqui aonde eu iniciei o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Estou finalizando a minha primeira carreira na parte da cintura, fiz as 2 correntinhas, venho aqui na terceira corrente, introduzo a agulha, faço um baixíssimo, caminho aqui por cima desse ponto alto, faço um baixíssimo, vou no ponto alto da frente, faço outro baixíssimo. Agora, eu venho aqui dentro do espaço da corrente, vou fazer um baixo, 2 correntes, que já serve como um ponto alto. Volto aqui dentro do espaço, trabalho mais 2 pontos altos, formando assim o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos na segunda carreira da cintura. Faço as 2 correntinhas, vou dentro do espaço e trabalho os 3 pontos altos. Fiz mais um bloquinho, faço as 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos, 2 correntinhas, próximo espaço, mais 3 pontos altos, e novamente eu vou seguir agora trabalhando 3 pontos altos dentro de cada espaço das 2 correntinhas que a gente fez na carreira anterior. Seguirei fazendo até completar toda a nossa volta novamente. E vai ficando assim, ó.
Então, agora, vou completar essa carreira, chegando aqui, eu vou fechar na terceira correntinha, como eu fiz nessa aqui com baixíssimo. Vou fazer pontos baixíssimos em cima dos pontos altos. Chegando aqui no espaço, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos e começo a terceira carreira. Vou trabalhar essa sequência agora por 5 vezes. Então, vou fazer 5 carreiras repetitivas, iguais essas duas aqui, que vai ser o tamanho da cintura. Se você quiser sua cintura um pouco mais alta, basta você aumentar o total de carreiras. Eu vou fazer apenas 5. Completando a 5ª carreira, a gente vai finalizar e vamos voltar para começar a parte de baixo da nossa saia. Estou finalizando a minha última carreira. Venho aqui na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma corrente, que já serve como um ponto baixo. Vou no ponto alto da frente. Vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, outro ponto baixo. Aqui nós temos 2 correntinhas. Venho aqui dentro e faço 2 pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha. Tenho os 3 pontos altos do bloquinho. Faço um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui já estamos fazendo o acabamento da cintura da nossa saia, tá? Venho aqui no espaço da corrente, tenho 2 correntinhas, então, eu faço 2 pontos baixos. Tenho os 3 pontos altos, faço um ponto baixo para cada ponto alto. E assim vai ficando o acabamento na cintura da nossa saia. Vou fazer toda a volta, até chegar aqui onde nós começamos e finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Estou finalizando a minha carreira de pontos baixos. Venho aqui onde eu fiz a correntinha, vou introduzir a agulha, faço meu baixíssimo, alongo o fio. Solto. Aqui, ó, vou vir aqui no ponto baixo da frente, vou pegar esse fiozinho, vou trazer ele aqui para o lado avesso. Venho aqui onde eu finalizei, introduzo a agulha na parte de trás da correntinha, puxo esse fiozinho e finalizo fazendo o acabamento perfeito. Depois, eu volto aqui finalizando essa sobra de fios. E assim ficou pronta a cintura da nossa saia. Ó, repare que já começou a ficar franzidinha, que essa é a intenção dela ficar franzida. Agora, vamos começar a parte de baixo. Vou virar. Venho em qualquer um dos espaços, vou introduzir a agulha, pego o fio, faço um ponto baixo aqui e já travei o meu fio. Vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Com essa aqui que eu fiz a correntinha, fiquei com 5. Vou fazer mais uma, ficando com 6. Então, com a correntinha aqui que eu fiz para travar o ponto aqui, fiquei com 6 correntinhas. Pulo os 3 pontos altos, venho aqui dentro do espaço e vou fazer aqui um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui no espaço já do lado, faço um ponto baixo. Aqui eu só pulei o ponto baixo aqui. Então, eu fiz um ponto baixo dentro desse lequinho, 6 correntinhas e um ponto baixo no de cá. Vou fazer as 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular os 3 pontos altos, venho aqui no espaço da corrente e faço o meu ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo os 3 pontos altos e faço um ponto baixo na corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, ponto baixo no espaço. Agora, eu vou seguir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou seguir fazendo os meus pontos baixos com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei na emenda.
Novamente, venho aqui dentro do lequinho, faço um ponto baixo no espaço da corrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pulo o ponto baixo, já vou no espaço do lado e faço um ponto baixo, formando assim mais um anelzinho aqui, ó. Faço as 6 correntinhas, pulo os 3 pontos altos, venho no espaço e sigo fazendo as minhas argolinhas aqui, ó, com pontos baixos. E assim eu vou fazer por toda a volta da nossa saia, até chegar aqui onde nós demos início. Estou finalizando a minha carreira, venho aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto, introduzo a agulha, eu vou fazer aqui um baixíssimo. Fiz o baixíssimo, agora eu vou caminhar por cima da correntinha. Venho na próxima corrente, faço um baixíssimo, até eu chegar bem no meio da laçada aqui, ó. Novamente. Prontinho. Agora, eu volto aqui dentro, vou fazer um ponto baixo. Fiz 2 baixíssimos e um baixo. Agora, eu faço 2 correntinhas. Volto aqui dentro, faço mais um ponto alto agora. Com o ponto baixo e as 2 correntinhas, fiquei com 2 pontos altos aqui. Vou fazer aqui uma laçada no fio. Já vim aqui no ponto da frente, onde eu tenho a laçada. Vou fazer, perdão, aqui eu errei, eu vou fazer mais um, é 3 pontos aqui, tá? Não são 2. São 3 pontos altos. Agora, eu laço o fio, venho aqui na laçada da frente, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de separação, 3 correntes de separação, perdão. E volto aqui dentro, faço 3 pontos altos. Não faço corrente de separação, já vou para o espaço da frente. Venho aqui dentro da laçada, faço 3 pontos altos, 3 correntinhas, volto aqui dentro e faço mais 3 pontos altos. Novamente, não vou fazer corrente, já vou dentro da argolinha da laçada da frente, ó. Faço aqui os meus 3 pontos altos. Três correntinhas e mais 3 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar essa sequência de lequinhos. Sem correntinha de separação entre eles, correntinhas apenas aqui dentro deles. Vou continuar trabalhando toda a volta. Cada argolinha dessa que eu fiz vai ganhar esses 6 pontos altos aqui dentro, formando nossos lequinhos, por toda a volta, até chegar aqui onde nós iniciamos a nossa carreira. Olha só como que já ficou franzidinha a nossa saia. Desde a primeira carreira já fica com aquele babadinho que a gente tanto quer que fica. Agora, eu vou finalizar esses 3 pontos altos que eu iniciei. Fiz os meus 3 últimos pontos altos, agora eu vim aqui no espaço onde eu tenho esses 3, vou fazer mais 3. Agora, eu faço as 3 correntinhas. Aqui eu tenho as correntinhas e o ponto baixo que eu iniciei a minha carreira. Introduzo a agulha na última correntinha e fecho, e assim eu formei o meu último lequinho e completei a minha carreira. Agora, aqui, ó, eu vou alongar um pouquinho o meu fio, para não precisar ficar caminhando por cima dos pontos. Vou voltar aqui dentro do espaço, vou pegar a laçada que eu soltei. Pego o fio que vem do rolo, faço um ponto baixo. Vou fazer as 2 correntinhas, volto aqui dentro e vou fazer 2 pontos altos. Com essas correntinhas e o ponto baixo que eu fiz, ficarei com 3.
E aqui eu já estou com a metade do meu próximo leque já feito. Quando chegar no final da nossa carreira, nós vamos fazer a mesma sequência. Vou voltar aqui dentro, fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e fechar aqui na terceira corrente e vou ficar com o lequinho pronto, igual esse aqui. Deixa eu só desmanchar, fazer de novo, que ficou feio esse ponto. Volto aqui dentro e faço meus 2 pontos altos. 1 e 2. Prontinho. Feitos os meus pontos altos, vou vir aqui dentro do lequinho, onde eu fiz as 3 correntinhas, vou trabalhar aqui os 3 pontos altos. 3 correntinhas, aí eu volto aqui dentro do lequinho, faço mais 3 pontos altos e assim eu completo o meu lequinho. Laçada no fio, vou no lequinho da frente, esses espaços aqui eu não trabalho, pulo todos eles, vou trabalhar somente dentro dos lequinhos e vou fazer 3 pontos altos. 3 correntinhas, volto aqui dentro e faço mais 3 pontos altos. E assim eu completei mais um lequinho. E vai ficar assim, ó. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar apenas lequinhos de 3 pontos altos, sem correntinhas de separação, correntinhas apenas aqui dentro dos lequinhos, que vai ser as 3 correntinhas, e assim vai ficar a nossa saia. Agora, aqui o tamanho, você define o tamanho que você deseja a sua saia. Eu vou continuar fazendo as minhas, até da altura que eu desejo, né, a altura da minha saia. Você pode querer que chegue até no joelho, você pode fazer ela mini, pode fazer ela no meio da coxa, então, você vai definir agora, trabalhando esses lequinhos, o comprimento da sua saia. Vou seguir fazendo os meus aqui. Quando eu ver que chegou num comprimento bom, que eu gostei, eu já volto para mostrar para vocês a quantidade de carreiras que eu fiz para o meu tamanho. Tô finalizando a minha carreira, venho aqui dentro do lequinho, fiz a metade, agora eu vou fazer a outra metade para finalizar essa carreira. Vou fazer os meus 3 pontos altos dentro do espaço, as 2 correntinhas, venho aqui na terceira, fecho com um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizei a minha carreira. Eu mudei de cor, reparem que eu tô com uma cor um pouquinho mais clara agora. Ó, ficou um leve babadinho na minha saia, como eu queria. Olha só. Então, vai ficar desse jeitinho. Então, aqui, ó, eu mudei. Até agora eu tava trabalhando aqui com amarelo canário. Depois eu mudei pro solar e deu esse relevo na minha sainha. Se você não quiser, não precisa. Você pode começar do início ao fim com a mesma cor. Vou ver o tamanho que ficou e passar para vocês as medidas. Ó, até agora de comprimento, ela tá com 41 centímetros, mas eu tenho ainda a carreira de acabamento, então vai aumentar mais um pouquinho. Em total de carreiras, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Com o bico de acabamento, eu vou ficar com 20 carreiras para o tamanho da minha. Você pode fazer mais longa e pode fazer mais curta, como eu já disse no vídeo, tá? O bico de acabamento aqui, a gente vai fazer um bico bem fácil. Vou voltar aqui dentro. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Deixa eu só arrumar aqui que desfiou. Vou fazer as 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 3. E venho aqui na quarta corrente, faço um ponto baixo. E assim, eu fiquei com um picôzinho. Dou uma laçada no fio e volto aqui dentro. Vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas.
volto aqui em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Formei aqui mais um picô. Dou a laçada no fio, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Aqui eu fiquei com 2 picôzinhos que eu vou finalizar depois que eu chegar aqui no final, como eu estava terminando a carreira até agora. Reparem que, ó, a gente não vê onde a gente começa e finaliza a nossa carreira, então fica um acabamento perfeito, tá? Dou uma laçada no fio sem fazer correntinhas e já venho aqui, ó, no lequinho da frente. Vou vir dentro do espaço, vou trabalhar um ponto alto. As 3 correntinhas, venho no ponto alto, faço um ponto baixo, formando aqui mais um picô. Laçada no fio, volto aqui dentro. Faço o ponto alto, as 3 correntinhas, venho no ponto alto, faço um baixo, formando assim um picô. Novamente, um ponto alto, 3 correntinhas, venho no ponto alto, faço um ponto baixo aqui e formei o picôzinho. Volto aqui dentro, faço mais um ponto alto, as 3 correntinhas, venho aqui em cima do ponto, faço um ponto baixo e formei 4 picôzinhos aqui dentro. Volto aqui dentro, faço um ponto alto e assim eu finalizei os meus picôs. Então, nós vamos ter 4 picôzinhos dentro dos nossos lequinhos. Dou a laçada no fio, já vou no lequinho da frente e vou repetir o ponto alto, as 3 correntinhas, venho em cima do ponto alto, faço um baixo e formei o picô. E volto aqui dentro e trabalho novamente. Ponto alto, 3 correntinhas, venho em cima da cabecinha do ponto alto, faço um baixo e formei o picôzinho. E assim eu repito, ó, até eu completar novamente os meus 4 pontos altos com picôzinho em cima. 3 correntinhas e um picô. Feitos os 4 picôzinhos, laço o fio, volto aqui dentro e faço o ponto alto para finalizar. Laço o fio e volto já no da frente, ó, e continuo fazendo os meus picôzinhos. E assim farei até completar toda a nossa volta. Estou finalizando a minha carreira. Venho aqui dentro do lequinho, aqui eu fiz 2 picôzinhos, preciso de mais 2. Então, eu faço o ponto alto, as 3 correntinhas, venho no ponto alto, faço um ponto baixo, fiz o picô. Volto aqui dentro, faço mais um ponto alto, 3 correntinhas, venho em cima do ponto alto e faço o picô. Agora que eu tenho as 3 correntinhas que eu fiz para levantar o ponto alto, faço um baixíssimo, alongo o fio e vou finalizar. Trago esse fiozinho para o lado de dentro. Ajusto ele aqui. E depois eu volto finalizando ele por dentro dos pontos com agulha de tapeceiro ou com agulha de crochê mesmo. E aqui ficou finalizado, ó, como fica perfeito o nosso acabamento. E assim ficou. Olha só que coisinha mais linda que fica. Perfeito, né? Agora, nós vamos trabalhar o nosso cordão. Aqui eu vou colocar um cordãozinho de amarrar. Eu fiz o meu no amarelo canário, mas você pode trabalhar na cor que você estiver fazendo, ou você pode fazer em uma das cores que você trabalhar o seu square, tá? Para o meu cordão, eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei 2 fios, que eu deixei ele um pouco mais grosso. Ó. Peguei 2 fios. Deixei um pedaço para depois dar uns nozinhos. Fiz a laçadinha inicial desse jeito aqui, ó. E já comecei a fazer as minhas correntinhas. Não tô apertando a minha corrente, tô fazendo ela bem larguinha, ó. E assim eu fiz o meu cordão de correntinhas. Aqui você vai fazer um cordão do tamanho desejado, tá? Se você quer mais longo, mais curto, você faz na sua preferência o tamanho. Não tem um padrão de tamanho para você.
tá? E assim vai ficar o meu cordão de correntinhas. Para o meu, eu fiz um cordãozinho no tamanho. Um 1,27 m. Se você quiser arredondar para 1,5 m, você pode, tá? O meu tem uma sobra de fio aqui. Eu vou arredondar ele para 1,30 m. Deixa a sobra para finalizar. Agora, eu solto essa corrente, ó. E aqui está prontinha o nosso cordão de correntinhas, ó. Agora, é só a gente colocar na nossa saia. Para colocar, vou fazer assim, ó. Eu vou medir a minha saia desse jeito aqui, que eu quero ficar com um square dobrado assim, ó, na lateral. E outro square dobrado também nessa lateral. Quero desse jeito aqui. Se você quiser certinho frente e costa, também pode, tá? Agora, eu vou vir aqui nesse square do meio, que aqui eu já tenho até, ó, certinho já marcado onde eu vou iniciar o meu cordão. Vou colocar o meu cordãozinho aqui, ó, e vou passar dentro do espaço aqui das correntes, entre os bloquinhos de pontos altos, ó. E só vou fazer isso por toda a volta, ó. Vou puxando aqui e vai ficar assim, ó. E assim eu vou fazer toda a circunferência. Estou finalizando aqui já também, ó. Passo aqui o último. Agora aqui, ó. Aqui eu dei 3 nozinhos e já cortei o fio, tá? Ó, abri os nozinhos, fiz as 2 laçadinhas, 3 nozinhos e cortei. Eu cortei antes de mostrar pra vocês. Mas aqui foi somente 3 nozinhos com os 2 fios. E aqui eu vou fazer, ó, um lacinho. E ficou assim. Se você quiser aqui, você pode colocar uma pérola ao invés de dar só o nozinho aqui na ponta, tá? Como eu fiz. O meu só deu nozinho, não coloquei pérola também. E assim ficou prontinha a nossa saia, ó. Agradeço mais uma vez de coração a presença de todos vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.